A questão da dor na lateral, aquela do abdômen, né? A dor de ar Tem alguma, desviado. que pode ser feito? Cara, eu tenho uma técnica que eu desenvolvi pela própria prática, né, porque isso você não vai encontrar na literatura uma explicação, conclusiva sobre o porquê que gera essa dor, né, muitos dizem que é uma dorzinha no diafragma, como se fosse uma cãibra no diafragma, se é uma dor no intestino, isso aí é meio vago, mas o que eu quero dizer é que se você fizer isso que eu vou te falar agora, a dor passa. Fala, Elite, assim começamos mais um episódio do nosso A Prova PMcast. Velho, primeira coisa que você tem que pôr na sua mente, eu falo sempre, antecipação é o que vai te fazer aprovado. Muita gente deixa para treinar pro TAF depois que tá quase lá sendo chamado pro dia da prova, depois da prova escrita. É um dos maiores erros, né? Mas uma das maiores, a maior dor, na verdade, que tem para quem tá treinando pro TAF, que eu mais recebo as perguntas, é 12 minutos. Alex, meu Deus, como é que eu faço meus 12 minutos? É um dos maiores sofrimentos da galera. E por quê? Primeiro, porque você só. É uma visão minha, né? Eu não sou especialista. Eu trouxe um especialista, hoje eu vou apresentar para vocês já já. Mas o grande lance é, cara, não tem como você ter corrida com curto prazo. É um bom desempenho em corrida com curto prazo. Isso é possível, é coisa de longo prazo. Então, sabendo exatamente disso, hoje eu trouxe um cara que ele é profissional, ele é foda no que ele faz. Hoje o nosso convidado se chama Andrei Ashkar. Pessoal, ele é profissional de educação física, ele é atleta amador e ele é treinador especializado em corrida. Eu fiz um convite para ele e muito gentilmente ele veio colaborar com a gente sobre corrida de 12 minutos para o seu TAF. Andrei, seja muito bem-vindo, mestre. Olá, tudo bem, gente? Muito obrigado pelo convite. É um grande prazer estar aqui e poder colaborar com o pessoal. Andrei, para a galera poder te conhecer um pouquinho melhor, você pode fazer uma apresentação aí para a galera poder sacar quem é você? Bom, vamos lá resumidamente. Eu sou um profissional de educação física, como você falou, sou formado pela Universidade Federal de Brasília. Me formei já tem uns 13 anos, eu acho, já perdi as contas desse negócio, mas é por aí, 13, 14 anos. E mais ou menos um pouco depois que eu já saí da faculdade, já comecei a trabalhar diretamente com corrida. Eu abri uma assessoria de corrida aqui em Brasília, a Next, junto com um outro sócio meu, no qual a gente trabalhava corrida de forma geral, né? E claro, o TAF sempre foi algo que eu trabalhei, que era mais de forma personalizada, não com um grande grupo, né? Eu sempre Sim. pegava o pessoal que havia necessidade da corrida de passar no TAF. E para mim, cara, sinceramente, o TAF não tem desafio nenhum. Pelo menos ainda estou 100% até hoje com todos os alunos que eu peguei de forma personalizada, onde que tem alguns atalhos para você pegar, para você entender melhor essa prova desses 12 minutos que você tem que correr, né? Umas estratégias que você pode bolar, que torna esse desafio um tanto quanto fácil. Não estou querendo aqui ser um tanto quanto pretencioso ou então até mesmo, como que eu posso dizer, um cara que se acha, que ridicularizando o tipo de esforço que eu sei que muita gente reprova no TAF, Sim. mas é porque às vezes falta só uma chavezinha virar na cabeça, é só uma ideia mudar que torna isso muito mais fácil, porque convenhamos, 2.200 numa prova de 2 minutos não é difícil. Sim, Se sim. você não está conseguindo realizar isso, você está escolhendo o curso errado que tem que fazer isso. Se você não consegue realizar esse tipo de atividade, você não está nem com a sua saúde nos eixos, né? Então é outro ponto que você tem que ter uma boa atenção. Não é um bicho de 7 cabeças, e é justamente isso que eu estou falando. E a minha experiência como atleta, como profissional, e quem sabe até como um estudioso dessa área, consigo afirmar isso, de que não tem muito mistério, ok? E como você bem falou no começo, o quanto antes a pessoa se preparar para isso, mais fácil vai ficar essa realização. Eu vou até falar uma parada aqui, até, Andrei, só pra você sacar, eu sou extremamente, nessa parte eu sou agressivo com a galera. Velho, se você tá indo pra uma prova, pra um TAF, com a ideia de fazer 2.200, que é o mínimo, né, que o Andrei comentou, velho, de verdade, cara, é ridículo isso daí. Por quê?
Meu, nós estamos falando de longo prazo. Você tá ouvindo esse podcast aqui, velho? Já vem a pergunta na sua cabeça, meu, por que eu não comecei a treinar ainda? É a primeira coisa que tem que vir. Justamente pra você não ir no nível mínimo, que é medíocre, velho, a parada. E outra, depois você não pode. Uma coisa legal também, que uma vez que você vê uma coisa, não tem como desver. Então agora nós já colocamos a semente aí da discórdia na sua cabeça. Então, por que. Não é, André? Então, por que você não tá treinando ainda? Então vamos lá. Mestre, seguinte, eu pensei da gente fazer esse bate-papo de uma forma pensando do candidato do zero, e aí a gente vai evoluindo o nível da galera. Primeira pergunta, que eu vou falar por mim. Fui fazer meu TAF lá, não foi, corrida não foi um problema para mim. Fui reprovado num TAF, você acredita? Conto isso pra galera direto. Só que meu problema foi barra. Fui fazer barra, tinha barra na época, hoje não tem, atualmente no estado de São Paulo não tem barra. Mas fui fazer minha barra, fui reprovado. Mas corrida não era o problema para mim. Só que eu vou falar bem a real. O que eu fiz? Pus um tênis e saí correndo pra rua. Então, na época, não tinha relógio, não tinha celular para medir. Meu pai mediu com a moto um quarteirão lá e eu dava a volta no quarteirão. Deu certo, a corrida deu certo e tal. Mas eu acho que, tipo, como a galera não tem um auxílio, um conhecimento igual você tem, eu acho que já começa muita merda aí no começo. Como que é pro cara do zero começar? O que você diria? Cara, é tudo uma questão de consciência, né? Consciência sobre o próprio movimento da corrida e consciência sobre a prova que você vai executar. Que tipo de preparo físico você tem que ter para realizar essa prova, né? Que tipo de habilidade você tem que desenvolver para fazer essa prova. Você bem colocou aí, pô, é ridículo 2.200 correr, mas, cara, você precisa de 2.200. Se você fizer 4.800, não vai fazer diferença na pontuação, muitas vezes, né, dependendo do TAF. Então é 2.200, acabou, corre lá os 2.200, você pode fazer esses 2.200 em 6 minutos, ou então pode fazer esses 2.200 em 11 minutos e 59, que você vai passar do mesmo jeito. Então, nesse sentido, você fazer uma preparação também de ritmo no qual você tem que colocar na sua corrida para fazer esses 2.200, tendo em vista também que a prova é executada primordialmente, né, em pista de atletismo, em pista de 400, onde você não vai ter um problema de desnível do piso, de problemas Sim. de buraco, de sobe ou desce, você não tem que montar uma estratégia de vou fazer mais força na subida, vou fazer uma força na descida. Tem uma Não, constância ali. exato, você tem que entender que, pô, vou fazer uma prova progressiva ou então uma quebrativa, né? Porque muitas vezes as pessoas vão lá, não conseguem manter um ritmo adequado, saem muito forte e torna aquela corrida um desprazer total, né? Que aí fica quebrado, tendo que resistir naquela quebração porque saiu num ritmo inadequado. Então, nesse sentido, da consciência do movimento, que eu passei um pouco batido e já pulei direto para a consciência da prova que você vai realizar, é interessante você montar suas estratégias. O que é interessante você entender quando a gente vai falar da consciência agora do movimento? Que a depender da maneira como que o seu corpo se movimenta, da maneira como você corre, você vai ter uma reação sobre isso. Você vai apanhar do chão, ou então o chão vai te empurrar, dependendo da maneira que você faz. Aplica a posição no seu pé. Dependendo de como que o seu corpo está estável ou está instável, ele vai ter uma resposta a essa força de reação do solo. Então, você entender que isso vai ter uma resposta no seu corpo, como você vai se movimentar, você pensar em fortalecer o seu corpo para aguentar essa, digamos, essa pancada e se movimentar da maneira mais eficiente possível, vai te ajudar em muito na corrida. Um simples detalhe que eu sempre falo pessoal, que eu acho que foi o carro-chefe do desenvolvimento do método Corrida Perfeita, que é a questão do desequilíbrio do corpo, de você apenas desequilibrar o seu corpo e apoiar os pés no chão para que você, mais ou menos para que você não caia simplesmente. Você mantenha o seu desequilíbrio durante toda a sua corrida, só apoiando os pés no chão, para que você não caia. Você está projetando o seu centro de massa à frente. Agora, você pode se deslocar também projetando o seu centro de massa um pouco para trás, fazendo mais força com a perna. Isso que você falou seria tipo eu me inclinar para frente? Sim, o seu corpo inteiro. Você pensando assim como se fosse uma caneta aqui que está na minha mão, você inclina o corpo para frente aqui. A ação da gravidade, aqui você está perpendicular ao solo. Você Sim. jogou um pouquinho para frente aqui, o seu centro de massa já vai estar aqui. A tendência é que você caia. Sim. Se você não colocar o pé aqui na frente, você cai. Então você vai colocar o pé à frente, mas não tão à frente, no qual você vai frear o movimento. No qual Entendi. você vai aplicar esse pé à frente do seu centro de massa. Porque toda força, toda ação, há uma reação, né? Na mesma magnitude, só que em sentido oposto. Se eu quero ir para cá e estou colocando o meu pé aqui na frente,
esse pé aqui na frente vai fazer uma força contrária a esse meu movimento. Então, estou me freando a cada passo. Então, eu acabo desenvolvendo um trabalho maior para conseguir me deslocar. Entendi. Então, esse simples ponto de você desequilibrar o seu corpo, de entender que o chão ou ele vai te deslocar ou ele vai te deformar, que é justamente isso que o impacto faz com o seu corpo, ou ele deforma ou ele desloca, né, o corpo no qual ele está encontrando. Então, ou ele pode te, com impacto no chão, né, que você apoia o pé no chão, Sim, e ele pode te deslocar para frente ou para trás, a entendi. depender de onde está o seu centro de massa. Colocando o pé muito à frente, você vai fazer uma força contrária ao movimento no sentido que você quer ir. Colocando o pé mais abaixo, você vai apoiar, vai ter uma energia, uma força de frenagem menor para você se deslocar. Então, só de você já compreender isso, com a mesma energia, com o mesmo gás que você tem no seu corpo, você já consegue se deslocar de uma forma muito mais rápida. Aumentar a performance, vamos falar assim. Aumenta a performance sem ter que aumentar a força ou então condicionamento cardiovascular, não necessariamente. E em se tratando então em uma prova que são 12 minutos, cara, é uma prova um tanto quanto curta, né, Sim, não é tão sim. curta quanto uma prova de 100 metros, né, Aham. prova de 400 ali, beleza? Mas é uma prova curta, são 12 minutos que você vai ter que se concentrar sobre o seu movimento. E claro, quanto mais cansado você tiver, quanto mais intenso tiver esse esforço, mais difícil fica para você se concentrar nessas coisas, né, porque quando a gente está com o coração na boca, a única coisa que a gente pensa é em sobreviver. E muitas vezes você não consegue concentrar na posição do seu corpo, no que você tem que executar. Você vai pensar só em se deslocar do ponto A ao ponto B, e o seu corpo vai encontrar uma maneira de fazer isso. Normalmente ele vai fazer isso da forma no qual ele está mais treinado, mais adaptado a fazer, que a gente tem que lembrar que o nosso cérebro, o nosso corpo, ele está sempre aprendendo, de forma consciente ou inconsciente. Ele vai sempre reproduzir o padrão mais normal para Mas ele. não, que ele mais repetiu durante a vida, vamos Ele falar mais assim. repetiu ao longo da vida. Se você está acostumado a caminhar muito, e você quer correr, nunca correu na vida, a tendência é que você busque um padrão de corrida que seja parecido com uma Com a caminhada caminhada. rápida. Pô, que massa. Mas, mas a corrida não é uma caminhada rápida, Sim. né? Aí na fase aérea, a diferença da corrida para a caminhada é que você tem uma fase aérea na corrida, né? Você tem um momento no qual você não está encostando os pés no chão. Você está em desequilíbrio constante, ou melhor dizendo, você deveria estar em desequilíbrio constante na corrida. Em dado momento, se você resolver parar a corrida de uma vez para outra, claro que tem energia cinética, mas você tenderia a cair pelo fato de você estar desequilibrado. Essa é a ideia principal, de você ir aproveitando a energia de um passo no próximo passo, sempre aproveitando essa energia acumulada pelo seu deslocamento. E assim fica muito mais fácil. Você gasta muito menos energia e desgasta muito menos o seu organismo com isso. Mas, claro, vai depender do padrão de movimento atual qual você tem. Por Sim. isso que é muito interessante você perceber qual é o seu padrão de movimento. Ah, a gente fala, parece uma parada muito louca, né? Padrão de movimento. Não, cara, é uma simples pergunta. Como é que eu corro? Eu coloco o pé assim, eu coloco o braço assado. Como é que está o posicionamento da minha pelve, do meu quadril? Seria legal, porque assim, eu vou falar, igual você falou, processo de consciência, né? Eu vou falar, por exemplo, imaginando eu quando eu comecei. Cara, você já começa a ter um desacerto com o seu corpo, igual você falou, o coração batendo na boca, você fala, cara, a última coisa que eu vou avaliar é meu corpo, né? E esse lance de consciência é pra você ver, né? Aí o cara acaba se perdendo, né, nesses estímulos, né, do corpo, faz pior, e eu já vi gente entregando a postura em corrida. Tipo, às vezes a gente aplica um staff simulado e tem gente que vai lá para fazer, eu nem conheço, foi lá. Cara, o cara parece que tá quase morrendo. Tipo, a postura dele entrega ali na parada. E dificulta ainda mais a parada, o negócio. Seria uma dica, não sei se o que você acha disso. Por exemplo, se pedir para um amigo filmar você passando para você poder ter uma consciência, dá certo ou não? Com certeza, com certeza. Você se enxergar correndo te traz uma nova consciência, porque você não está se vendo correndo. E você se sentir e perceber como é que seu corpo está reagindo à corrida, isso vai depender muito de uma percepção que você tenha do seu corpo, né? A corrida é percepção, é você perceber como que o seu corpo se comporta. Mas são poucas pessoas que têm essa habilidade de perceber o corpo, né? Ainda mais nos dias de hoje, no qual a gente vive cada vez mais esquecendo o corpo, ficando em posições sentadas Atropelando. durante muito tempo. Então, aí, nesse sentido, você acaba se esquecendo, você
Você não percebe o seu corpo, você não sabe como é que você senta, você não sabe como é que você anda, você não sabe como é que você se comporta, digamos assim, nessas partes automáticas, né? Sim. Porque isso é tudo uma questão automática do seu corpo. E se você consegue trazer essa automação para a parte consciente, o que vai dar um certo trabalho, que é criar um novo padrão de movimento no qual você já está adaptado, você vai ter que pensar bastante sobre isso, vai gastar energia com isso, mas logo assim você consegue tornar esse padrão um padrão automático no qual você vai gastar menos energia pensando, né? Tem alguns exercícios específicos que faz para corrigir postura também, não tem? Tem. Eu diria que todos os exercícios de fortalecimento em si podem ser auxiliares para isso, mas os mais direcionados para o ajuste da postura, que faz você trabalhar a percepção do seu movimento, são os educativos, no qual você fatia pedaços da corrida, você ajusta a sua postura e você tem que trabalhar a percepção da entrada do pé, você tem que trabalhar a percepção do movimento dos seus braços, trabalhar a percepção da posição do seu quadril, da sua pelve. E nisso você vai fatiar assim nos educativos, depois você leva isso para a corrida em si, para aquele momento ali você perceber, você sentir como é que você está correndo, para que Entendi. você consiga aplicar isso na corrida, porque a partir do sentimento é que você vai conseguir fazer uma corrida mais eficiente. Quanto mais tranquilo for na sua cabeça a corrida, por assim dizer, que você tenha que se sentir bem, estar correndo leve, se sentindo leve, melhor vai ser. Só que muitas vezes, por falta do condicionamento físico, aquela corrida que você se sente bem durante 50 metros, 100 metros, você fala, pô, tô correndo massa aqui, só que eu não consigo manter esse movimento durante muito tempo, eu acabo cansando, tô me cansando muito aqui. Bom, aí você tem que trabalhar o fortalecimento do seu corpo para manutenção dessa postura Sim. e a melhora do seu condicionamento cardiovascular para aquilo. Não é que aquela postura não é adequada para você, é porque você ainda não está adaptado a Não ela. tá adaptado. E aí, no meio do caminho, a pessoa acaba desistindo. Fala, pô, não deu certo pra mim, não vou fazer isso aqui, Cara, não. são vários motivos para a pessoa desistir no meio do caminho, né? Primeiro, porque ela pode começar a sentir dores em músculo no qual ela não sentia anteriormente, porque ela começa a exigir a musculatura de uma forma diferente. Por isso que é muito interessante a gente ter tempo para a preparação, para você poder adaptar o seu corpo para esse novo estímulo, já que é alguém que está Sim. começando do zero. Porque se você acaba estimulando, pode ser a corrida mais certinha possível, você vai ter uma sobrecarga no organismo no qual ele não estava adaptado antes. E se você bota um volume muito alto, bota uma intensidade muito alta sobre essa nova rotina de corrida, você pode se machucar também, mesmo tendo um movimento bem feito. Então, são várias coisas que você tem que levar em consideração. É o movimento, a técnica de corrida que você está aplicando, o tempo necessário para a evolução dessa corrida, porque você tem que saber que tem um período de maturação. Sim. E existem períodos de maturação diferentes, tanto para a estrutura esquelética do nosso corpo, quanto para a questão cardiovascular. A gente tende a ganhar condicionamento cardiovascular de uma maneira muito mais rápida do que a nossa adaptação dos nossos músculos e tendões, e óssea também, a esse novo movimento, a essa carga de treino. Então, acontece que muitas vezes a pessoa aumenta o volume e a intensidade de treino porque, ficou fácil de correr agora, só que daqui a pouco vai sentir a Entendi. musculatura, vai Pode gerar sentir uma ali, lesão até. pode gerar lesão. O grande problema das pessoas que normalmente falham no TAF é porque elas se machucam no meio desse treinamento abrupto. Ela vai Sim. lá e se machuca, e quem se machuca não treina. Esse é o grande ponto. Ao invés de você preconizar uma evolução lenta e pontual para chegar no dia desses 12 minutos, que é o dia da tua vida, digamos assim, você vai dar tudo e Sim. deixar tudo lá, beleza. Porque é o que eu sempre falo, olha, falo brincando, tá, gente, quando eu falo isso com meu aluno, mas não é para levar tão a sério, porque daqui a pouco o pessoal vai falar que eu estou sugerindo que as pessoas morram na pista. Não é bem isso. Mas é você pensar que, cara, eu conserto depois da linha de chegada. Quebrou ali aqui no meio do caminho, Sim. doeu, rasgou, cortou. A ambulância está me esperando ali, mas ela vai me levar depois que eu cruzar esse negócio aqui, depois que eu fizer os Sim. 2.200 aqui, vamos supor. Então você vai dar o gás todo ali, de forma ordenada. Não é o gás todo que você vai fazer durante o seu treino anteriormente. Isso tudo você tem que ter um planejamento. Então você saber que o dia X, que é para você superar todos os seus limites, é lá no dia da prova. Uma É lá que. pergunta. Sim. O cara sair para o cara, né, homem e mulher que tá ouvindo a gente aqui. Vou correr todo dia. Uma coisa que o pessoal faz muito.
todo dia vai lá e faz os 12 minutos. Todo dia faz os 12 minutos, né? Igual eu no sangue eu acabei fazendo, sem postura, sem pisada, sem nada, acabou saindo. Só que correr todos os dias, o que você pensa a respeito? Para essa meta que nós temos, que é o TAF. Não, pois é, não, eu diria que não é o mais recomendado, né, dentro do planejamento de treinamento, mas é aquele lance que tudo depende de quem você é e onde você quer chegar. A Uhum. gente não tem aqui um padrão de quem você é, né, para saber se isso é bom ou ruim para você Sim, correr 12 minutos todos os dias. Mas a gente sabe onde você quer chegar, que é 12 minutos em 2.200, tá? Só para a gente deixar um número padrão aqui, vamos dizer. Então, nesse sentido que você tem que fazer isso, você treinar esse mesmo estímulo todos os dias, não é interessante. entendi. Por que que não é interessante? Existem outros caminhos que você pode chegar a esses 12 minutos que podem ser mais suaves para você. Pelo fato de você dar estímulos diferentes ao seu organismo, você vai gerar uma adaptação diferente no seu organismo, que pode ser um caminho muito mais rápido do que manter-se no Entendi. linear dos 12 minutos, Só para eu ter ok? uma noção, seria para dar uma variação. Não que a galera vai aplicar, mas só para ter uma ideia da variação. O que poderia ser feito? Cara, são treinos intervalados curtos, treinos intervalados de tiro máximo, de velocidade máxima de 50 metros, com intervalos Entendi. longos, para você ter ganho de velocidade e adaptações neuromuscular para a execução do movimento. Poderiam ser treinos mais longos em ritmo mais baixo, para você trabalhar melhor a vascularização do seu corpo, a questão da oxigenação, aumento do ventrículo esquerdo. Então, todos esses estímulos variados, treinos em Aham. rampa, você pode aplicar para um ganho de força no movimento. Então, nesse sentido, são estímulos diferentes que você realiza no seu corpo que vão otimizar o seu ganho de condicionamento físico, ok? Ao invés de você fazer um treino linear ali de 12 minutos. Isso é. Além do que, e lembrando que Uhum. descanso também faz parte do treinamento. É no descanso que você consegue ter os seus ganhos, né? Ter a supercompensação no seu organismo. Se você não descansa, muitas vezes quando a gente tem um treino linear, você não consegue dar um treino forte. Você está sempre Entendi. no meio do caminho. Você não faz aquele treino leve, longo e nem faz o treino Entendi. forte, intenso, entende? Você fica Tipo, só no por meio do caminho. exemplo, eu tô no meu dia de descanso, no dia seguinte eu posso fazer uma corrida mais puxada, por exemplo, para E- mudar os estímulos, vamos falar. Exatamente, exatamente. Entendi. Uma pergunta que aparece muito aqui, a galera, Alex, não tô conseguindo aumentar meu tempo. Então, você meio que respondeu indiretamente aí. São muitas variáveis, né? Força, potência, não sei, é correto falar potência? Sim, sim, Tipo, capacidade de respiratória da pessoa. E uma sim. pergunta que aparece pra caramba também, dificuldade na respiração. Tem um jeito de respirar? Tem algum exercício que a galera pode fazer? Cara, o que eu recomendo é você respirar por onde você conseguir de maneira calma, você não se afobar, nem hiperventilar de uma vez, você começar no surto já puxar demais, porque você tem que manter o fluxo respiratório, tanto da inspiração como da expiração, para você conseguir ter toda a limpeza no nosso organismo, por assim dizer, tá? E nem também tentar ficar segurando muito. Eu ainda vejo muito erro nas pessoas, ainda mais falando de prova intensa, que tem um pessoal que acredita que deve respirar só pelo nariz, né? E Aham, quando você vai respirar só pelo nariz, você restringe o fluxo respiratório, você gera uma demanda, um déficit de oxigênio no seu organismo, o qual daqui a pouco você tem que abrir a boca e hiperventilar, porque você precisa de oxigênio entrando e até mesmo saindo o gás carbônico. Você precisa de um fluxo respiratório mais intenso, de acordo com a intensidade do seu organismo. Só que se você fica restringindo esse acesso, você cria um déficit. E a gente tem 12 minutos, até você começou ali, tá respirando só pelo nariz. Daqui a pouco você está quase se afogando. E nisso você está lá deixando o seu sangue mais ácido, por assim dizer, né? Você aumenta ali, você fica mais próximo, fica com baixo oxigênio, aumenta a acidez do CO2 ali no sangue. E nesse sentido, você vai caindo no desempenho, porque isso vai tirando uma certa fadiga. Aí você começa a ventilar mais para limpar o organismo, por assim dizer. Ou então você vai ter que diminuir a intensidade do exercício, né? Você entendi. acaba botando uma trava para você por conta desse déficit de oxigênio. É que nem você correr com uma máscara na boca que você não consegue respirar. Isso porque você está fechando a sua boca. Sim. Então, nesse sentido, você manter uma respiração tranquila, nem tão ofegante no começo, vai indo aos poucos, sentindo a demanda do seu organismo por oxigênio e respondendo a isso.
É porque até eu você vou. entrar meio que no steady state ali. Porque Eu outra tenho. dica interessante é Aham. você já fazer a prova dos 12 quilômetros já bem aquecido. É no você começar do zero, nas 60 frequência, 60 batimentos por minuto ali, depois já pular para 150 na hora da prova. Então, se você aquecer e já está com uma frequência cardíaca mais elevada ali, o seu corpo já está mais preparado para a exigência que você vai ter do seu corpo naquele momento. Então, você Tem não duas cria esse coisas. déficit. Aham. Tem duas coisas importantes aí, porque no dia da prova, isso é responsabilidade do candidato. A PM não vai falar assim para você, pessoal, Vai aquecer. aqueça, pessoal, Não. faz aquilo, faz, não faz. É primeira coisa, é responsabilidade sua. E segunda, a galera tem o pensamento, né? Tipo, pô, meu, já vou, tô quase me fudendo nos 12 minutos, eu ainda vou gastar energia antes. Não, meu, é saber usar de forma inteligente, que é o que ele tá falando, exatamente isso daí. E uma coisa que chega muito aqui também pra gente, a galera começa a correr duas coisas, dois tipos de dores principais chega aqui, eu acho que deve ser comum aí pra você também. Primeira, canelite, e a segunda, dor na lateral da barriga, no abdômen. O que que a galera, pô, resultado do que é isso daí? E tem alguma coisa que pode fazer pra melhorar? Cara, a canelite está muito ligada ao movimento, né? Aqueles breaking forces que eu falei com você mais cedo, e também por uma instabilidade no tornozelo, onde acaba que o seu tibial anterior ele tem que trabalhar muito, né? Principalmente o pessoal que entra de retropé vai sentir muito a canela para isso, para fazer a frenagem, porque normalmente você cai com o pé aqui e depois bate, né? Pum, você dá Sim, aquela freada e bate. E esse movimento de flexão, de dorsoflexão do seu pé, você trabalha muito a musculatura do tibial anterior, que é esse músculozinho que fica aí na canela do lado de sim. fora, por assim dizer. E ele, além de ser responsável por fazer isso, ele também é responsável por fazer a sua inversão do pé, né? A inversão do pé aqui, que você vira o pezinho assim para fora, né? Você vai virando o pé aqui. Entendi. E nesse sentido, quando você segura, pisa no calcanhar na pontinha, você está segurando, freando o movimento, trabalhando esse músculo, que é um músculo tanto quanto pequeno, né? Para você fazer essa absorção desse impacto, para segurar esse tornozelo para ele cair e depois sair. Então, isso gera um estresse nessa musculatura. Você pode fortalecer essa musculatura para que essa musculatura fique mais forte, né? Para que essa adapte a essa carga que você está colocando. Ou então você pode sobrecarregar menos essa musculatura, porque, a meu ver, é totalmente desnecessário você entrar com esse pé mais à frente do seu centro de massa, entrando de calcanhar dessa forma como eu indiquei agora, porque você vai estar se freando. Além de você Entendi. estar se freando, você vai estar deixando de aproveitar uma coisa muito importante para o desempenho na corrida, que é o ciclo alongamento e encurtamento do tendão, do seu músculo, tendão calcâneo, do músculo dos gastrocnêmios aqui, que a gente está falando já na absorção do impacto, e além dos músculos intrínsecos do pé, que também trabalham na absorção do impacto. De Então, nesse forma sentido, geral, a canelite seria o jeito que a pessoa pisa, então mesmo. Tipo, se ela corrigir isso, normalmente corrige. Quer dizer, melhora a dor. é bem isso, Alex, é bem isso. Tanto que o vídeo que a gente mais tem, que a gente tem mais feedback positivo, né, digamos assim, de nossa, me ajudou aqui demais e tal, tudo, é o vídeo da canelite que a gente tem no nosso Legal, site, lá no YouTube, tem lá o conteúdo gratuito para o pessoal, né? legal. Isso tudo. Inclusive, vou até aproveitar, Andrei. Galera, Hum. seguinte, qualquer dificuldade específica que você tenha, existe um conhecimento que pode te ajudar. Então, por exemplo, canelite, o próprio Andrei pegou, já mandou a real aqui. Se você for lá no YouTube, vai lá, acessa, Corrida Perfeita. Velho, tem várias coisas lá que eu aprendi e que pra mim, por exemplo, essa primeira da inclinação aí é uma coisa que eu corro de rumo, viu? Não, é igual eu falei. A primeira foi uma que eu aprendi. Tem uma outra questão também, é da espaçada. Eu acho que, assim, como a gente está acostumado a ver, fala corrida, você pensa num atleta correndo, e aí você pensa nos tiros de 50 metros, aqueles caras dando aquelas passadas gigantes, aquele negócio, acho que o corpo acaba absorvendo aquela parada. E você sai para correr, você dá aqueles passos gigantes. E eu vi um vídeo que você fala sobre a questão de, eu não sei se é correto o jeito que eu vou falar, mas manter o pé não tão longe do solo, não precisa fazer isso, porque você vai gastar, tem um, é claro, cada corrida tem um propósito. Mas, por exemplo, nos 12 minutos, não tem porque eu correr igual o Usain Bolt lá, tipo, levantar a perna lá em cima. Não, cara, porque o interessante é você pensar que o movimento, a amplitude do movimento vai estar diretamente ligada à velocidade que você está. O Usain Bolt vai estar correndo a 35 km por hora. Você não vai correr a 35 km por hora. Seu padrão de movimento, a sua amplitude de movimento não vai ser essa, entende? Você vai correr 12 km por hora.
12 quilômetros por hora, não precisa dessa amplitude toda de movimento. Não, 12 quilômetros por hora você desequilibra o seu corpo, apoia um pouquinho o pé no chão, batendo rapidinho ali, acabou. Já Massa. chegou. Você não tem deu uma passada ali de 1,20 m, olhe lá o tamanho da passada, se tiver muito, dentro de uma cadência aí de 180, vai dar até 1,10 m, 1 metro nesse Entendi. tamanho de passo, no qual a amplitude, botar o joelho lá em cima, levantar o calcanhar no bumbum, não existe. Então, o interessante é você pensar em se movimentar na necessidade, para a velocidade que você quer correr. Sim, Porque a depender da velocidade que você quer correr, você vai ter que ter um desenvolvimento cardiovascular, muscular diferente. sim. Legal, massa demais. Uma coisa que você falou aí, mas eu queria reforçar, fazer a pergunta para reforçar. Eu recebi uma pergunta assim, ó. Ah, precisa estar na frente dos demais lá no dia do TAF? Para quem já está acostumado a correr, já deve estar respondendo assim: ah, claro que não, cada um corre no seu tempo. Mas mesmo você que está falando isso, a hora que você está lá no dia da prova e você vê um cara mais rápido na sua frente, o coração te puxa, velho. Tem que tomar muito cuidado com isso daí. Né? É mais ou menos assim ou não é, Andrei? Não, você saber que é a estratégia, você não está competindo com ninguém ali, a competição é com você. Você não está ali para ser o primeiro da turma, por mais que você queira e seja legal você falar depois, fui o primeiro da turma, corri lá nos 12 minutos, 6 quilômetros. Beleza, você não vai para a Olimpíada por conta disso, entende? Você tem que fazer os 2,200. O cara quer ir, deixa o cara ir, mas o cara vai ter o ritmo. Porque se você muitas vezes vai no ritmo da pessoa, você não sabe qual é o condicionamento dela, já está muito forte para o começo. Daqui a pouco você quebra, você pode estragar a sua prova por conta de um ritmo errado no começo. Isso se paga muito, é por isso que eu sempre falo para fazer uma prova um tanto quanto progressiva, né? Para você ir regulando de 3 em 3 minutos, ver a sua velocidade e assim aumentando, né? A velocidade para você deixar o gás final ali, os seus últimos energias para os metros finais, e não para você gastar essa energia no começo e depois você ir quebrado resistindo até o final. Você sabe que é um negócio meio de orgulho. Eu saí pra correr, faz tempo já sei. Eu saí pra correr uma vez, eu não esqueço disso. Aí eu tava correndo de boa tal, aí um cara pegou e me passou assim, né? Tava na pista pública. Eu falei, porra, velho, não vai. Não é assim não, caramba. E fui. Eu falei, vamos ver até quanto que ele aguenta. Resumindo, eu não aguentei. O cara já tinha. O cara tava preparado pra sustentar o ritmo, velho. Então, assim, tem que tomar muito cuidado, porque senão você pode regaçar seu TAF achando que você pode ir no Não, nível de outra pessoa, e aí depois você não consegue cumprir nenhum mínimo. e é exatamente isso que eu falo, porque, cara, TAF é um negócio muito mais importante de uma corrida de rua de 10 quilômetros do que a maratona de Boston para um atleta amador. TAF muda a vida das pessoas, cara. Você tá entrando Exatamente. num novo emprego, então você vai levar isso na brincadeira? Tu tá de sacanagem, meu? Não. Isso aqui, tu tá aqui para mudar a tua vida. Então você tem que ter uma regra do jogo. Não tô querendo também botar peso demais dentro daquela prova de 12 minutos, mas é você também entender e compreender que esses 12 minutos vão mudar a sua vida. Isso é fato. Vão mudar a sua vida 12 minutos. Você tem que focar e ter a consciência sobre isso. E como que você tem que executar? É quase que entrar num transe de 12 minutos para você executar Sim. aquela distância que você tem que executar. Depois você faz o resto. Depois o mundo volta a ser mundo. É. Naqueles 12 minutos ali é o TAF que importa. Sabe uma parada que eu falo sempre, Andrei, que é assim, ó, igual atleta. Vamos pensar no caso da Olimpíada. O cara da Olimpíada, ele é um pensamento meu, não sei se você compartilha disso. Ele não conquistou aquela medalha lá no dia da prova da Olimpíada. Velho, faz 4 anos que ele tá conquistando essa medalha. Os últimos 4 anos ele tá treinando para chegar lá e mostrar quem que ele é. Então, a galera tem muito essa percepção de que, tem um amigo meu falou, na hora sai. Não sai. Não, igual prova escrita. Pô, você ainda dá para dar um chute lá. Ah, pô, veio duas no chute. Como é que você não tem como você fazer isso no TAF? Ou você tem, ou você não tem. Infelizmente. Eu vou concordar com os dois aí, né? Com seu amigo e com você. Porque o que que acontece? Na hora sai. Sai para quem, né? Se você tem um histórico de atividade física, esportiva, você é um cara ativo, tem chance de sair. Talvez saia, Uhum. realmente pode sair. Pode sair. O cara às vezes não precisa treinar 12 minutos, porque ele já tem um bom condicionamento físico, é uma pessoa ativa e consegue realizar isso aí numa boa. Mas tem quem não faça nunca atividade física, já tentou fazer um teste e não conseguiu. Eu diria ele para botar na conta aí no dia sai uns 50 metros finais.
Assim, tá faltando 50 metros para fazer, não. Pô, 50 metros você vai conseguir no dia na adrenalina ali, naquela última volta, tu vai botar a perna para girar e tu vai conseguir. Saquei. Beleza, isso acontece, você tem um gapzinho, pode Já tinha acontecer. um mínimo ali que o cara acabou se forçando, vamos falar. Exatamente, que é que ele vai para a noção do psicológico, né? Tipo a mãe que levanta o carro para tirar a criança embaixo do carro, Massa. né? Então vai ter esse gás, meu. A gente tem uma energia extra dentro do nosso cérebro que a gente desbloqueia em alguns momentos, né? Uma questão de sobrevivência. Se você conseguir acessar, tirar esse bloqueio do seu cérebro, você vai morrer, você vai morrer. Se você acelerar mais, você vai morrer, você vai morrer. Não, você não está aguentando, você não está aguentando. Se você conseguir fazer esse trabalho mental também, que é fundamental para você conseguir desenvolver uma boa performance, porra, fato. Muito mais do que o condicionamento. Se você tiver a cabeça para segurar a dor, o desconforto durante os 12 minutos, você pode conseguir sim. Mas aí, você tem mente forte, cabeça forte para segurar esse desconforto? Você sabe que tipo de desconforto é esse, de estar vendo a vista escura e você continuar correndo? Bom, algumas pessoas têm isso. Algumas Sim. pessoas conseguem desenvolver, outras não. Outras pessoas começaram a cansar um pouquinho, já Já para, já entrega. começa a caminhar, já entrega. Eu tive muitas vezes que entrar muito mais na cabeça das pessoas do que no coração. Ela fala, eu tô morrendo, eu tô morrendo, eu tô morrendo. Como é que você tá morrendo se você tá falando comigo? Nunca vi um morto Pra falar. falar dá, pra falar dá. Pô, Pra exato. correr não dá. Como é que tá Dá. sem ar? Eu sei, eu sou atleta, já estive em vários momentos que eu não conseguia nem falar para saber que eu tô morrendo. Então você sabe que tem uns níveis acima que a pessoa pode Sim. chegar que ela não conseguiu acessar. Beleza? Então nisso tem que trabalhar mentalmente a cabeça da pessoa para ela conseguir atingir isso. E claro, só a experiência vai lhe dar essa digamos, essa maneira de você, levar, né, Sim, administrar o seu sim. esforço, digamos A assim. gestão da parada ali na A hora. gestão da dor, do esforço que você está Gestão realizando. emocional, né, na verdade. Também, mas ela é ligada ao esforço, porque o Sim, esforço o coração vai estar batendo, a perna vai estar doendo, e você vai sentir essas coisas, essas informações que chegam no seu cérebro, ele vai ter que resumir numa resposta, né. sim, Ou é sim. continua ou é para. Então você que tem que manusear tudo isso para saber. E só a experiência própria na atividade vai lhe dar esse poder, né. Muitas vezes você pode transferir de um lugar para o outro, de uma outra atividade, um desconforto de outra atividade, para o desconforto da corrida, não é similar, mas pode te ajudar a acessar essas possibilidades mentais, tá. Aí quanto o negócio lá do atleta olímpico, que ele não ganha a Olimpíada no último dia, eu diria que ele está apto a ganhar a Olimpíada no último dia, mas ele ganha a Olimpíada no último dia, porque não tem Até porque ele tem que vencedor sem ele tem que cruzar a linha de chegada. exatamente, exatamente. Ele tem que apresentar o que ele treinou nos últimos 4 anos lá, né, senão Exatamente. faz Ele sentido. ele apresenta o crachá dele, ó, "Tô pronto para tentar", Exatamente, da hora. senão ele não pode Legal. nem apresentar o crachá, não pode nem fazer inscrição na prova. Não, Massa. agora que você está De aqui, você pode estar apto. legal. Só a questão da dor na lateral, aquela do abdômen, né, A dor de que ar tem alguma desviado. que pode ser feito pra Cara, eu tenho uma técnica que eu desenvolvi pela própria prática, né, porque isso você não vai encontrar na literatura uma explicação, conclusiva sobre o porquê que gera essa dor, né, muitos dizem que é uma dorzinha no diafragma, como se fosse uma cãibra no diafragma, se é uma dor no intestino, isso aí é meio vago, mas o que eu quero dizer é que se você fizer isso que eu vou te falar agora, a dor passa. Que é basicamente você tá sentindo essa dor de lado, dor de facão, né, dor do ar desviado, você respirar, encher bem a sua barriga, respirando com diafragma e respirando bem também, enchendo bem o seu pulmão e depois solta o ar todo, contraindo bem o seu abdômen, contraindo bem a sua caixa torácica, para botar todo o ar para fora. E você repete isso umas 4 a 5 vezes, um fluxo respiratório, essa dor tende a desaparecer. É como se você estivesse alongando o diafragma, entender. dando uma distensionada ali nessa área, e isso faz com que você volte ao seu fluxo respiratório normal, não fica com essa dorzinha que te atrapalha a respirar, entendeu? Massa. Andrei, para a gente começar a partir para o encerramento aqui, baseado no que você já conhece de candidatos do TAF relacionado a 12 minutos e o conteúdo que você já produz. Tem alguns vídeos que, na sua opinião, você fala assim, Alex, esses vídeos são obrigatórios para quem tá com essas dificuldades aí, tem que assistir, pelo menos, sei lá, uns 4 vídeos seu lá no canal, a galera ir lá porque daí, cara, eu vou falar por mim,
A hora que você vê o primeiro, você já vai começar a pesquisar tudo quanto é coisa lá, porque tem muita coisa que ajuda, velho. E é coisa, é o que ele falou no começo do episódio. Velho, às vezes é uma coisa tão ridícula, é um ajuste tão pequeno, que a parada muda tudo, que é o caso da canelite, várias outras. Então, quais que, na sua opinião, você fala assim, não, isso aqui é obrigatório pro candidato? Ah, cara, é o desequilíbrio, né? Para você conseguir trabalhar bem o desequilíbrio do seu corpo. Que aí entra também a questão do aumento da passada, ser para trás e não para frente, para você ter uma consciência sobre isso, para você não ter que jogar o seu pé à frente, né? E sim desequilibrar o seu corpo. Aí depois é um conjunto de coisas, como a estabilização do seu corpo, que entra o fortalecimento, a questão da cadência, por que que é interessante você ter uma cadência alta, né, da sua passada, para você entender melhor isso, não é porque é um número mágico, tudo mais, os 180 aí que inventam por aí, mas é para ter uma ideia de ter um bom apoio no chão rápido, a questão do pé entrando na frente, que acaba que entra tudo, o movimento dos braços Nossa. também é muito interessante. Eu vou Para fazer o você. seguinte, eu vou assumir o compromisso, galera, de pegar, vou cobrar o André depois, pegar para tipo, uma sequência de vídeos que é importante, eu monto uma playlist e eu vou postar para vocês, tanto aqui Boa, na descrição, tanto na descrição do episódio, quanto lá nos stories do Instagram também, beleza? Basicamente isso daí. Andrei, tem alguma coisa beleza. importante que eu não perguntei, que você acha importante falar pra galera? Cara, eu acho que o importante quando você está pensando no TAF, né, é a questão mental mesmo, que é o que vai te levar além. Principalmente no propósito, por que que você está realizando essa prova? Por que que você está realizando esse concurso? Porque a partir do momento que você tem um propósito no que você está realizando, toda a dor fica mais fácil, né? Se você tem um porquê, você aguenta qualquer como, né? Então, a partir disso, fica muito mais fácil de você treinar e passar pelo desconforto de você não ter treinado antes. E por você não ter que passar esse desconforto e você sabendo desse seu propósito, do seu caminho, pô, você tá num concurso que tem TAF, tá estudando para o concurso, vai correndo junto, cara. Corre junto, porque o hábito saudável da prática da corrida, além de te dar esse condicionamento físico para o seu TAF, também vai favorecer todas as funções cerebrais de aprendizado. Vai melhorar o seu descanso também, com isso melhora o seu aprendizado. Então, é uma via de duas mãos aí, além de você treinar para a prova em si, você ainda melhora a condição de estudo, né? A saúde para você estudar melhor. Então, você entendendo muito bem isso, porque se você está estudando para um TAF, você tem preguiça de correr, de realizar aquilo, não é uma atividade que você quer fazer, sei lá, se você tinha que estar fazendo esse TAF, mas cada um é cada um. Se você está num TAF só por conta do salário, e Sem não porque você, falar, é uma se vida você quer. militar, é TAF pro resto da vida. Todo ano tem que fazer. É tipo isso, você vai precisar do seu corpo para exercer o seu serviço, o seu trabalho da melhor maneira possível. Se você não tem não gosta disso, de fazer exercício, de estar em movimento, eu acredito que talvez você esteja buscando uma carreira que não é a boa para você. E às vezes você pode estar se tornando só mais um pagador de contas do que uma pessoa para progredir na vida e ser feliz, né? A gente vive uma falta de propósito muito grande na nossa sociedade. Mas se você gosta disso aí, você pode ter certeza que um TAF não vai ser problema para ninguém. Se você pensa nessa carreira, seguir carreira disso aí, uma preparação física para um TAF, fica muito fácil. É mais ou menos isso aí. Pô, que massa. Andrei, cara, de verdade, muitíssimo obrigado. Galera, só pra vocês terem uma noção, o André é um cara disputado, tipo, ele dedicou o tempo dele, tipo, eu falei, meu, e aí, será que vai dar certo? Ele, meu, aceitou o convite na hora, foi muito massa. Andrei, muitíssimo obrigado pela atenção, pelo tempo, por responder as perguntas que são frequentes aqui pra galera. Obrigado também, principalmente, pelo conteúdo que você posta sempre, YouTube, Instagram, tô sempre acompanhando lá também. E, galera, eu vou repetir, às vezes é uma coisa mínima que você corrige, velho, faz total diferença. Às vezes, assim, aquela corrida que tá um sofrimento para você, você ajusta e melhora muita coisa, por causa de uma coisa simples. Então, vou deixar meu compromisso aqui. Na descrição do episódio vai ter um link lá com uma playlist com os vídeos que são obrigação para você que vai fazer o TAF assistir. Todos os vídeos são do Andrei, beleza? Mestre, muitíssimo obrigado. Se quiser falar um tchau pra galera aí, a gente já encerra agora. Pô, valeu, Alex. Muito obrigado pelo convite. É sempre bom compartilhar conhecimento. Ser útil é uma das missões da minha vida. Eu espero que eu tenha sido útil a vocês aqui que estão nos escutando.
E vamos nessa, galera, lado a lado, rumo a uma corrida perfeita, rumo a um bom TAF, rumo a uma vida melhor. Um abraço, pessoal. Tchau, Bora. tchau. Galera, parabéns por você ter chegado até aqui. Lá no Instagram tem a Thumb lá, tem o post, você vai colocar o seu maior aprendizado e deixa o seu recado pro Andrei lá, que ele vai entrar e ler todos, beleza, galera? Vamos pra cima, destrói e, velho, depois desse episódio aqui, se você não começar a correr, alguma coisa tá errada. Vamos pra cima, destrói.